também. Cuidado. Eu, que sou eu. Veja bem, olha as palavras do velho. Eu que sou eu. Quando vacilo, quando erro, eu entro no pau, que dirá vocês? Olha só. Ele nos mostrando que... Imagine isso dentro de uma sala de aula. É o professor falando para nós, para todos os alunos. Estude para vocês virem no meu lugar, dar aula. Ele dizia, leiam esse livro, vocês vão ter o poder que eu tenho, vocês vão ser iguais a mim. Entendeu? Ninguém percebeu isso. Ela chega lá, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. Eu vi muita ignorância, eu errei várias vezes. Errei e entrava pelo cano. O velho dava um exemplo. Ele mesmo disse para todos nós. Quando a dona Francisca se separou dele e ele conheceu a dona Yolanda, as autoridades chegaram e disseram, essa não, Manel. Essa não. Essa não nos corresponde, sai fora. Ele teimou, ele gostava, ele se deixou levar pelo sentimento. E firmou o pé e casou. Ele mesmo dizia, o erro que eu cometi, olha o efeito aí, apontava para as filhas. Nenhuma delas presta, falava para a gente. Teve outros lances. Uma vez ele resolveu sair. As autoridades chegaram, não sai não, Manel. Não, eu vou lá ver meu compadre, que eu não vejo há muito tempo, não sei o quê, vai, não vai, vai, não vai. Ele falou, eu vou. E botou a roupa, botou o chapéu e foi. O velho contando era até engraçado. Ele falando pra gente, sabe o que aconteceu? Eu, na minha beca, peguei meu trem, tô lá sentadinho, o trem tá indo. Tá começando cheio de gente. E eu tô vendo que as pessoas estavam afastadas de onde eu estava sentado. E eu fiquei observando, e o pessoal cochichando e olhando para mim. E o trem está enchendo, e o cochicho ficando maior. Daqui a pouco eu percebi, estavam reclamando, ó, esse cara com essa cobra enorme aí, o que ele quer? Aí, cobra enorme, aí quando ele olhou, tinha a jiboia, sei lá, uma cobra enorme enrolada no colo dele. Aí o pessoal resolveu jogar ele para fora do trem com cobra e tudo, olha aí. Primeira estação que parou, ele saltou, ele estava brigando com os 10. Se o velho não lutasse o que ele lutava, que ele dava aula de capoeira e dava aula de luta romana. E era forte como um touro. Tem que tinha jogado ele pela janela do trem fora. Por quê? Porque desobedeceu, não era para sair e saiu. Então ele dizia, não errem, eu que sou eu, entro pelo cano, entro no cacete, que dirá vocês? Eu vou contar uma coisa muito simples, muito por alto. Eu não conhecia ele contou para todos nós. Aí ele morava ainda no Meia, na Rua Lopes da Cruz, lá na Serra do Mateus, lá em cima. E as autoridades pediram um pavão. Pavão. Ele saiu atrás do pavão. A grande distração do velho, a distração dele, era trampa, como ele chamava. Adora uma trampa. Sabe o que é trampa? Negociar. O cara chegava com um passarinho, trocar por isso, trocar por aquilo, trocar por aquilo. Uma vez trocou um cavalo por um rádio, por uma vaca, por um revólver, mais 2 contos de réis. Então, essas trampas, se dou isso, dou aquilo e tal, era a distração dele.
Aí ele achou, rodou, até conseguiu achar um cara que tinha um pavão. O cara pediu 40 mil réis. Ele, não, só dou 20, 40 mil, o cara firmou o pé nos 40 e ele firmou o pé nos 20. Pronto, queixo duro os dois. Não comprou o pavão. Quando chegou em casa, a autoridade veio e falou, Manel, você tem 500 mil réis no bolso. Quem deu esse dinheiro para vocês fomos nós. Você tem esse dinheiro graças a gente. Nós te pedimos um pavão de 40 mil réis, você não comprou, foi preso. Deu um revertério, a polícia resolveu prender ele. Foi lá, ficou preso um dia, no outro dia veio embora. Olha só como são as coisas. Isso é até bom para saber, porque muita o pai intocável. Seu Manuel era uma coisa, o racional era outra. Seu Manuel era um homem, ele ia ao banheiro, ele tomava banho, ele se alimentava, ele bebia água, ele tomava uma caipirinha, gostava de tocar um violão. Tinha mulher, teve 8 filhos em cada casamento. Não é igual um maluco que apareceu aí, espalhou no meio, que as esposas do seu Manuel não tinham relações com ele. Elas chegavam perto do seu Manel, parava, aí fazia assim, e ia embora grávida. Você vê a mentalidade que tem dentro do meio racional. Mulher, Dona Eulana chegou, tremeu 8 vezes, teve 8 filhos. Dona Francisca chegou, perdeu 8. Esse negócio do pavão, foi preso. Saiu um entreveiro lá com ele, a polícia levou ele preso. Foi preso de manhã, saiu de tarde, ou no dia seguinte, sei lá, mas foi preso. Isso é para vocês verem, para que você o pai sabe tudo. Não confunda Manuel Jacinto Coelho com o racional superior. Aquela matéria é uma matéria melhorada. Mas é matéria, é essência, pertence ao campo. É o carro que carrega a trindade, que é o eu. O eu é que é a fonte da sabedoria, a força do ser humano. Agora, esse aqui, isso é essência, ó, desaparece com a morte. Entendeu? Então, meus amigos, eu fico intrigado com essa questão da religião. Vocês sabem o que é religião? Tem uns aí que falam que religião é religare, do latim religare, religar. Religar o quê? Nenhuma religião veio de fora para dentro. Nenhuma. E nem saiu para poder religar. Toda religião foi criada pelo homem. Todas elas, com uma pequena exceção que foi o espiritismo, que também não é religião. Eu vou explicar daqui a pouco. Então, toda religião não foi criada por santo, por autoridades espirituais, por forças sobrenaturais, não. Foi criada pelo homem para, através do medo, dominar os mais fracos, fazer dos mais fracos os serviçais, como faz o guru. O guru botou aquele pessoal lá, olha a ignorância, lê 17 vezes os livros e os fascículos. Leu 17 vezes, está imunizado. Vocês falam imunizado como se fosse uma coisa simples. Meus amigos, nós descemos 21 degraus. Nós temos que retornar os 21 degraus. Cada degrau é uma eternidade. Cada uma eternidade é uma eternidade. É incontável o tempo que se passou. Então a escada da descida é a mesma da subida.
Nós saímos de puro, limpo e perfeito a deformado. Então vamos de deformado a puro, limpo e perfeito através de quê? Dos estudos da cultura racional. Porque você, lendo, estudando, você absorve a essência racional, que é a imunização racional. Tem uns idiotas que ficam aí falando que recebe energia racional. Se receber energia racional é fulminado. Será que vocês não têm cabeça para deduzir? Está lá no orelhão. O racional, para ditar os ensinamentos racionais, ele desceu ao templo do astral superior e de lá entrou em contato com o seu Manuel, que era o seu porta-voz, seu representante, o seu missionário. Entrou em contato e ditou as mensagens. Então, se deduz o quê? Que ele não podia vir, que se ele não veio do mundo racional direto ao seu Manuel, é porque não dava, não podia. A energia é muito poderosa. Então pare com esse negócio, eu estou imunizado, tem que estudar bastante. Para de explorar e enganar as pessoas, mentir para as pessoas. Tem que desenvolver, tem que aprender. Não conhece nada. Nós estamos no início, nós recebemos agora, nesse século. Estamos começando a aprender agora. Temos muito que aprender. Você sabe como é formada a célula? Sabem? Quem forma a célula? Quem reúne os elementos que compõem a célula, os aminoácidos, a proteína? Quem criou o DNA? Como o DNA se forma? Não sabemos nada. E temos que saber, porque isso é se conhecer, porque você tem que chegar no mundo racional raciocinando. Então, meus amigos, vamos colocar o pé no chão, parar com esse negócio de querer transformar a cultura racional numa religião. Não tem como. Você analisa cultura racional e religião, vocês vão ver que são coisas totalmente diferentes. Cultura é estudo, é sabedoria, conhecimento. Religião é outra coisa. Inclusive, eu só vou fazer um pequeno quadro comparativo. Observe você, toda religião possui 5 elementos constitutivos dela. Qualquer religião tem que ter, se caracteriza por 5 elementos constitutivos. Primeiro, doutrina. Cultura racional tem doutrina? Não tem. Segundo, ritos. Cultura racional tem algum rito? Rito, rezar, missa, essas coisas, isso é que é rito. Embora um pessoal aí que andava viajando, chegava lá no portão, estava botando o pessoal para entrar marchando. Mas foi uma vez, pelo menos, eu vi uma vez. Então não tem ritos. Quer dizer, já não tem 2 elementos constitutivos que poderia caracterizar a cultura como religião. O terceiro é a ética. O que menos se vê na cultura nacional é a ética. É exploração, é golpe, é tomando dinheiro, é mentira, 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 mentira. Estou denunciando aí toda hora. Então não existe ética. Terceiro, não tem o terceiro elemento. Tem o quarto, que é a comunidade, que são os leitores. Mas não tem o quinto, que é a relação pessoal com Deus. Qual leitor que tem uma relação pessoal com Deus? Não tem. Então, veja bem, cultura racional não tem 4 elementos que constituem uma religião. Então, como é que vocês querem transformar a cultura racional numa religião? Vocês estão errados.
Então vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Parar com esse negócio de pai, pai. Por que você chama o seu Manuel de pai? Por quê? Se nem vocês sabem por que chamam ele de pai. É a religiosidade que faz isso. Seu Manuel foi o maior sábio que pisou nesse planeta. Sabia tudo. Ele era um sábio, ele não era um Deus, ele não era um santo, ele não era um pai de santo. Vocês não perceberam, não conheceram ele. Por que vocês não chamam Sócrates de pai? Sócrates que escreveu lá no templo de Delfos, conheça-te e conhecerás Deus e o universo. Ele que escreveu isso. O racional falou a mesma coisa em outras palavras. Por que vocês não chamam Sócrates de pai? Por que vocês não chamam Einstein de pai? Einstein é o autor da teoria geral da relatividade. A teoria geral da relatividade mudou o mundo cultural, mudou a história cultural da humanidade, mexeu em tudo. Por que vocês não chamam ele de pai? Por que não fazem da teoria da relatividade uma nova religião? Vocês estão passando ridículo. Por que vocês não chamam Freud de pai? O racional, paralelamente a Freud, eles falam a mesma coisa, muda o nome. O que o racional chama de instinto, pensamento e razão, Freud chama de id, ego, superego. Analise os três, mesma coisa. Por que o Freud não é chamado de pai? Vocês são ridículos. Vocês passam vergonha na rua e não sabem. No outro dia eu fui numa caravana. Quando eu viajei com meu filho, que fui naquela lojinha, aí tinha uma caravana também, eu fui lá e fazer umas perguntas. O cara quase me agrediu. Eu tive que empurrar ele. Ele ia falando em cima de mim aos berros, com o livro na mão, porque o pai, porque a cultura. Eu tive que empurrar ele. Falei, que isso, cara? Eu te faço a pergunta, quer brigar? Não, não estou brigando. Pô, então aprenda a falar. Essas coisas estão na rua, falando de cultura racional. Não estão falando de cultura racional, estão falando contra a cultura racional. O cara só falava besteira, não tinha uma frase dele que não tinha erro de concordância, agressivo. Pô, cadê o chefe de caravana para não ver isso? Meu filho, vem cá, tu não vai falar não. Você vai distribuir prospecto. Se quiser fazer divulgação, se não falar, tu não vai falar. Não sabe, é grosso, é mal educado, mas não vai falar. É isso que estão fazendo da cultura racional. Cultura racional não é religião, meus amigos. Vocês observem o seguinte, toda a cultura humana, desde quando o homem surgiu e começou a observar, que é o primeiro método científico, é o método da observação, começou a observar as plantas, o sol, a lua, o ar, o vento, começou a desenvolver a mente. Tem milhões de anos. Ele conseguiu, nesses milhões de anos, desenvolver 7% da sua capacidade, seu potencial cerebral. Aí vem a cultura racional e nos traz o meio de desenvolver 100%. Vocês querem fazer dela uma religião? Não tem sentido. Isso é a maior demonstração de ignorância. A cultura racional não fala em um momento sobre uma frase, um preceito religioso. Nada. Inclusive ela fala, o primeiro passo para o conhecimento, para a sabedoria, para o saber, é nos conhecermos. Nos conhecermos a nós próprios, que é a base do conhecimento racional. Isso é o primeiro passo
para ter conhecimento, sabedoria, cultura. Aí vem vocês falar em religião paio. Para com isso, vocês estão menosprezando o seu Manel. Seu Manel derrotou, entre aspas, Isaac Newton, aquele da maçã caiu na cabeça, vocês vão estudar para entender. Isaac Newton era considerado o maior gênio, o maior cientista da história da humanidade, o maior cultura viva que teve num só homem na história da humanidade. Sir Isaac Newton, Sir. Seu Manuel derrubou ele, seu Manuel ultrapassou ele, seu Manuel sabia mais do que ele. Seu Manuel tinha 100% do seu potencial cerebral desenvolvido e um pouco mais. Então ele não é pai de ninguém. Respeite ele. Vocês chamando ele de pai, vocês estão menosprezando a maior cultura que já pisou nesse planeta. Será que vocês precisavam ver ele todo imponente, todo aquela simplicidade escondia o potencial dele. Aí vocês não enxergam, a simplicidade, vocês só enxergam a vaidade, a ganância, é rezar para ganhar isso, ganhar aquilo. Rezar, vocês não vão ganhar nada. Estão andando para trás com o livro na mão, rezando, agora estudem. Estudem porque vocês vão ter a mente desenvolvida, o potencial cerebral evoluído. Com isso, com a mente é que você vai encontrar todas as soluções para qualquer problema. Não tem santo nenhum para resolver, não. Então parem com isso, pelo amor de Deus. Eu vou parar por aqui, pedir a vocês para procurar saber por que Galileu foi torturado. Galileu Galilei. Porque ele contrariou um princípio aristotélico. E tanto Aristóteles estava certo quanto ele. Cada um tinha um alcance de visão, mas a igreja apoiava a cultura aristotélica, torturou ele, fez ele assinar uma confissão de que ele estava mentindo. Olha quantos anos a humanidade andou para trás por causa desse negócio de religião. Tomem tenência, parem com isso. Cultura racional não é religião, e muito menos seita. Seita nada mais é de uma divergência de uma outra doutrina qualquer. Cultura racional não é divergência. Cultura racional é união. União em torno do saber, da cultura, do conhecimento. Entenderam? Então vocês parem com isso. Respeitem seu Manel, respeitem a obra Universo e Desencanto. Falem quando souber, parem de mentir. E observe que em momento nenhum se fala em santo, em preceito, em rito, em solenidade, nada. O que existe é muita coisa errada na cultura racional por causa dos próprios leitores. Vocês estão afundando a maior obra cultural da história do homem. Por ignorância, vaidade e cegueira, que vocês não enxergam um palmo na frente do nariz de vocês. Tá? Eu não vou falar mais nada, eu vou parar hoje. Talvez outro dia eu continue com esse assunto, para que vocês saibam o que é religião e o que é cultura racional. Para ver se toma tendência e para com isso, de mandar esse recado. Tá bom? Tchau, obrigado e cada dia que passa eu fico pior.